Meninas, então eu vou gravar o top pra vocês com as pedrarias. Eu tô usando esse fio aqui, ó, na cor esmeralda. Mas eu vou passar todas as medidas e vocês podem usar o fio que quiserem. Eu vou usar essas bolinhas aqui. Opa, caiu. De 5 milímetros, tá? Mas se vocês quiserem usar bolinhas maiores ou menor, fica a critério, tá? E vou usar também essas lantejoulas aqui, ó. Que elas são da cor da minha bolinha. Então, acho que vai ficar bem bonito. Então, as lantejoulas eu só vou usar no top. E as bolinhas no bolero, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai colocar uma quantidade de bolinha na nossa linha. Então, você pega aqui a pontinha da sua linha, uma agulha. É importante que a agulha, ela passe na sua bolinha e na lantejoula, se você também estiver usando a lantejoula. Então, a gente vai colocar assim, ó, uma bolinha e uma lantejoula. Se você quiser usar só as bolinhas, fica a critério, meninas. Pode usar, vai ficar tão lindo quanto. Aí, vocês vão fazer bastante bolinhas aqui. Vai colocar um fio com bastante bolinha pra não faltar. É melhor que sobre do que falte, né? A gente vai usar também, ó, tesoura, fita métrica, que eu vou passar todas as medidas pra vocês. Agulha 175. E eu coloquei aqui também uma agulha de 1 milímetro, por quê? Vamos supor que você não encontre uma agulha que passe na sua bolinha. Então, você vai puxar ela assim, ó. Vai pegar a bolinha, vai pegar o teu fiozinho, vai pôr a bolinha aqui na agulha e vai puxar e vai passar a bolinha pro fio, puxando assim. É muito mais demorado, por isso que eu opto a fazer essa parte com a agulha, tá? Então, ó, aqui esqueci de colocar a lantejoula, não tem problema. Vou colocar agora. Então, fica a critério de vocês. O importante é colocar bastante pedraria aqui pra facilitar a nossa vida e a gente não precisar ficar puxando ali no meio do trabalho ou cortar o fio pra colocar mais. Então, eu vou fazer o meu aqui, eu vou colocar uma quantidade de bolinhas e lantejoulas, e daí eu volto e mostro pra vocês. Então, aqui eu já coloquei uma quantidade boa de pérolas e lantejoulas aqui no meu fio. Eu creio que essa quantidade vai dar pra finalizar o top. Eu vou fazer o top no tamanho M, deixa eu medir aqui pra vocês, pra ver a medida que ficou aqui, ó. 14 centímetros e meio. Vamos ver se vai dar certo. Então, agora vamos às correntinhas iniciais. No tamanho P, você vai subir 7 centímetros de correntinhas. No tamanho M, 7,5 e no tamanho G, 8 centímetros. Eu vou confeccionar no tamanho M, então, eu vou subir aqui 7 centímetros e meio de correntinhas, tá? Aí, você conta a quantidade de... Ó, esse fiozinho aqui, você vai puxando ele. Você conta a quantidade de correntinhas, porque quando você for confeccionar o outro lado, você não vai medir. Você vai fazer a mesma quantidade de correntinhas que você fez aqui, tá? O meu deu aqui 7 centímetros e meio, eu fiquei com 19 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas, laçar a minha agulha, vou voltar aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto.
novamente na próxima correntinha um ponto alto, e eu vou fazer assim por toda essa carreira. E as pérolas aqui, meninas, e os paetês, a gente vai colocando aqui em qualquer ponto. Quer ver? Eu vou fazer aqui alguns pontos. E vou colocar minha pérola. Então, aqui a gente vai ter que escolher o lado direito. Então, esse lado mesmo que eu tô descendo aqui vai ser o meu lado direito. Puxei a minha pérola, eu vou laçar a minha agulha e essa pérola vai ficar aqui, ó, em cima, na parte de cima. Eu vou aqui na minha correntinha, puxo o fio, agora eu vou tirar duas laçadas, ó, a pérola já ficou presa aqui, e mais duas laçadas, já tenho a minha pérola. No restante dessa carreira, eu não vou colocar mais nenhum, porque eu não quero que esse top, ele fique muito cheio, mas se vocês quiserem o top bem cheio, coloquem, vai colocando, distribuindo aqui os paetês e as pérolas por mais pontos, né? Vou descer aqui um pontinho em cada correntinha. Então, eu vou descer aqui, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente subir pra próxima carreira. E aqui, ó, vocês vão puxando pra conseguir mais fio. Esse aqui, ele vai, como você vai crochetando, ele vai subindo, né? Cheguei aqui no final da carreira, como tá ficando. Então, eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas. Virei o meu trabalho. E vou colocar aqui no próximo espaço um ponto alto. Meninas, como eu disse pra vocês, eu não vou querer colocar muitos paetês, muitas pérolas nesse top. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais uma aqui na subida, e vou colocar mais uma aqui quando eu descer aqui do outro lado. Vou fazer aqui, ó, 4 pontinhos. Então, a gente sobe ponto sobre ponto, tá? E aqui tá a minha lantejoula. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, aproximo ela aqui da minha laçada, vou laçar aqui após a lantejoula e ela vai ficar aqui, ó, pro lado direito, porque aqui eu já, como eu tô subindo, eu tô aqui no lado avesso, ó, minha pérola tá aqui do outro lado. Então, aproximei a minha lantejoula aqui, lacei, eu vou fazer o meu ponto alto normalmente aqui. E ela tá aqui, ó, do outro lado. Então, eu vou subir aqui até o meu último pontinho aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer, sabe aquelas duas correntinhas que a gente subiu, ó? As duas correntinhas, a gente vai trabalhar aqui dentro os aumentos do top. Então, eu vou subir com ponto sobre ponto até esse último pontinho alto aqui. E vai ficar só as duas correntinhas pra gente trabalhar os nossos aumentos. Cheguei aqui no meu último pontinho e sobrou aqui as duas correntinhas, ó, minhas duas correntinhas. Então, aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, meninas, na quarta correntinha, eu vou colocar um marcador, porque os nossos aumentos serão feitos ali. Então, só para ficar mais fácil a visualização, tá? Quem não quiser, não precisa. Só vou colocar para ficar mais fácil a visualização dos pontos. Então, tá aqui, ó.
Aqui no quarto ponto, a gente vai fazer o aumento da próxima carreira. E aqui a gente vai descer ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou colocar mais uma pedraria, que eu acho que tá ficando pouco, mas muito pouco aqui. Então, vamos lá. Vou puxar aqui a minha bolinha. Lembrando que aqui eu estou do avesso, então, essa bolinha tem que ficar desse outro lado aqui, ó. Vou laçar e vou deixar ela pro outro lado. Venho aqui no meu pontinho da frente, tiro 2 laçadinhas e 2 laçadas. E ela ficou aqui, ó. Então, agora, eu vou descer aqui com ponto sobre ponto, vou colocar um paetê já aqui, ó, próximo dessa outra. E vou descer com ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira aqui. Tô achando que tá ficando muito pouco pérola e lantejoula, eu vou colocar mais nessa próxima carreira. Então, eu vou subir 2 correntinhas, viro o meu trabalho e vou subir com ponto alto sobre cada ponto até chegar aqui, ó, no nosso marcador. E vou colocando as pérolas aqui. A única coisa que a gente tem que cuidar é para elas ficarem sempre do lado direito. Cada vez que a gente colocar, nunca ficar do lado avesso, tá? Então, ali, na hora de colocar as pérolas, vocês vão colocando aonde quiser. Quem quiser mais pérolas, coloca mais. Quem quiser menos, coloca menos. Eu achei que menos ficou muito pouquinho. Tá muito pobrinho esse top. Meninas, esse top eu tô fazendo aqui no algodão, mas quem quiser fazer com fio próprio pra biquíni, cordonê, pode ser feito, tá? Faz ali pelas medidas que dá super certo. Eu optei por essa cor, porque como é conjunto, é interessante que eles fiquem iguais, né? Tanto o top quanto o bolero, ele fique no mesmo tom. E a calcinha também eu fiz nesse mesmo fio. Então, ó, a gente coloca aqui o paetê pra frente. Ficou aqui pra frente, eu posso pegar e vir aqui no meu pontinho, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. E a gente continua subindo ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu marcador. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tiramos o marcador. E aqui no espacinho que ele tava, a gente faz 5 pontos altos no mesmo espaço. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou voltar o meu marcador aqui, ó, no pontinho do meio, no terceiro pontinho. Vou continuar aqui, com ponto sobre ponto, colocando aqui as minhas pérolas e paetês, até chegar aqui embaixo, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Cheguei aqui no último ponto, tá ficando assim. Então, aqui, ó, toda vez que a gente vai subir uma carreira, a gente faz 2 correntinhas. Meninas, quem faz 3 pode fazer, tá? É que eu faço 2, já dá a altura do meu ponto alto. E vai subir ponto sobre ponto até o marcador. Todas as carreiras serão assim. Chegou no marcador, 5 pontos altos, coloca o marcador no terceiro ponto da carreira de cima pra fazer o próximo aumento, tá?
mas eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês. Quem tiver confeccionando o tamanho P, vai subir até os 14 centímetros. Quem tiver confeccionando o tamanho M, vai subir até os 15 centímetros. E quem tiver confeccionando o tamanho G, vai subir dessa mesma forma até os 16 centímetros, tá? Dá um pouquinho de trabalho, tem que cuidar pro fio não embolar nessas pedrarias aqui, que senão vai dar trabalho. A gente não pode cortar e dar nó, né? Porque senão ela não corre mais. Se embolar, vai ter que cortar e colocar tudo de volta. Vai dar muito trabalho. Então, tem que cuidar com essa parte. Como aqui eu tô trabalhando com algodão, é mais difícil dele embolar, né? Creio eu que no fio biquíni ou no cordonê, ele vai embolar bem mais fácil. Então, cuidem dessa parte. Puxar aqui uma lantejoula. Como eu tô trabalhando aqui no avesso, eu vou deixar ela pra frente. Laço a minha agulha, ela vai ficar lá na frente. Faço meu ponto alto. Ficou aqui pro lado da frente. Então, eu vou subir aqui até o meu marcador e volto pra gente fazer o aumento juntos. Cheguei aqui no meu marcador, tiro ele. E vou colocar aqui no espacinho que ele estava 5 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa repetição, meninas, até chegar no tamanho que a gente precisa, tá? Volto o marcador aqui no terceiro. Tá, aqui eu só coloquei 4, 5. Aí, eu volto o marcador aqui no terceiro ponto. E fazemos a mesma coisa. Vamos e voltamos com ponto alto. Quando chegar aqui, a gente faz o aumento. Então, quem tiver confeccionando no tamanho P, vai subir aqui até os 14 centímetros, no M15 e no G16. Eu estou confeccionando no M, então, eu vou subir aqui até os 15 centímetros, tá? Do mesmo jeito, distribuindo as lantejoulas e as bolinhas da maneira que preferir, meninas. Então, eu vou fazer o meu aqui e eu volto com ele já com 15 centímetros para mostrar para vocês como tá ficando e a gente seguir a aula. Finalizei aqui, cheguei aqui na altura de 15 centímetros e aqui ficou com 14,5, mas tá ok. O certo seria ficar com 15, mas 14,5 também é super aceitável, tá? Então, se no de vocês der pouca diferença, meninas, é um trabalho artesanal e a gente sabe que ele não vai ficar 100% todas as vezes. A gente não vai desmanchar e refazer por causa de meio centímetro, né? Então, eu achei que ficou bem legal. Não ficou muito e também não ficou pouco. Sobrou, ó, só esses dois aqui. Eu até queria usar tudo, mas não deu. Então, aqui já tá ok, né? Vamos para o passa-fita aqui embaixo. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, laço a minha agulha e venho aqui, ó, dentro da minha carreira, vou colocar a minha agulha dentro, puxar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Novamente, mas agora eu não vou só colocar a minha agulha aqui e puxar o meu fio. Eu vou pegar aqui, ó, uma laçadinha do ponto de trás. E aí, sim, eu faço o meu ponto alto. Como ele não ficou com aquele buracão que tava aqui. Laço, vou direto aqui pra carreira da frente e vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto aqui dentro, olha como ele tá com buracão. Aí, eu pego a laçadinha aqui do ponto de trás e esse buraquinho fecha. E a gente vai fazer isso por toda essa base. Então, vou finalizar o meu aqui. Essa carreira aqui é a carreira de passa-fitas. E já volto pra gente continuar a carreira de pontos baixos aqui. Cheguei aqui, ó, fiz
os 2 pontos altos, cheguei aqui no meu último pontinho. Ao invés de eu fazer o ponto alto aqui, eu vou subir 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, na base do pontinho, e vou fazer um ponto baixo. E vou subir aqui por toda essa volta com pontos baixos, tá? Um ponto baixo em cima de cada pontinho aqui da base do nosso top. E aqui, meninas, eu vou fazer por toda a volta, sem aumentos, tá? Por toda essa volta aqui. Quando chegar aqui, eu vou finalizar com baixíssimo, bem aqui onde a gente começou, ó, na base das 3 correntinhas que eu subi pra fazer o passar-fita. Mas quando chegar aqui, eu volto com vocês. E vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Coloco minha agulha, puxo o fio, já passo por dentro da correntinha, uma correntinha e vou cortar o meu fio. Tá pronto o nosso top. Agora, a gente vai fazer outro igualzinho, tá? E depois, vamos forrar. Meninas, já forrei aqui. Eu esqueci de gravar essa parte, mas eu vou explicar aqui, ó. Estou forrando outro aqui, vou explicar pra vocês como que foi que eu fiz. A gente vai cortar o forro assim, ó, um pouco maior que a peça, cerca de 1 centímetro, meio centímetro. Aí, você vai dobrando essa parte e alinhavando. Quando chega aqui, ó, aqui em cima, você vai fazer uma pinça. Como que faz essa pinça? A gente vai pegar aqui e vai dobrar cerca de 1 centímetro aqui. Dobrou, você vai dobrar aqui pra dentro, cerca de meio centímetro. Ficou dobradinho aqui, você pode alfinetar ou vir com a agulha aqui caseando, ó. O caseado, você passa aqui por trás dos pontinhos, os pontos baixos que a gente faz em volta do top. E vem aqui na bordinha do forro. Quando você chegar nessa parte aqui da pince, aí você tem que pegar todo esse tecido que foi dobrado, tá? Se pegar aqui na bordinha igual a gente faz aqui, a pinça ela vai ficar frouxa. Então, aqui você pega todos os tecidos. Só cuidar com esse detalhe. E a gente vai caseando por toda a volta. Se for no bojo, é só casear o bojo e costurar normalmente. Aqui, ó, vai dobrando e caseia por toda a volta. Então, vamos aqui para as alças. Ó, até ficou aqui, o meu sobrou 2. Então, pra alça, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui o meu fio na agulha. E a gente vai vir aqui, ó. Aqueles 5 pontinhos que a gente fez aqui, ele vai marcar o centro do nosso top. Então, aqui, ó, tem o pontinho de número 3. E em cima dele vai ter aqui 2 pontos baixos, ó, um de cada lado. A gente vai usar esses 2 pontos pra subir a nossa alça. Coloquei aqui o meu ponto baixo, vou subir 2 correntinhas, laçar, vou voltar aqui, ó, em cima, não no próximo espacinho, em cima do ponto baixo, e vou fazer a metade do ponto alto. Laço novamente, agora sim, eu vou no espacinho aqui do lado, faço a metade do ponto alto e tiro as 3 laçadas de uma vez. Então, só deixar aqui bem no centro e fica ok. Vou subir 3 correntinhas, laço novamente, agora a gente vai vir aqui, ó. Dentro das 3 laçadas que a gente puxou por último, puxo o meu fio e tiro 2 laçadas. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Vou laçar novamente, vou vir aqui, ó. Dentro das laçadinhas, puxo o meu fio
tiro 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas na agulha. Tiro todas de uma vez. E vamos fazer novamente. A nossa alça eu vou fazer toda com esse pontinho aqui. 3 correntinhas, laço, vou vir aqui, ó. Dentro das 3 laçadinhas, ó, que a gente acabou de tirar. E vou tirar 2 laçadas. Fico com 2 laçadas na agulha. Vou laçar de novo, passar aqui por dentro das laçadas, puxo o meu fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 laçadas e tiro todas. Olha que bonitinho que fica. E assim, meninas, a gente vai fazer por 50 centímetros. E depois eu vou fazer mais um cordão desse de 1,20 m pra colocar aqui, ó. Eu vou usar de ponteiras. Deixa eu pegar aqui. Esses pingentinhos, eu comprei lá na Ladeira. As bolinhas eu também comprei na Ladeira. E esses paetês, eu comprei na Gismac. Mas tem paetê lá na Ladeira também, não desse formato, tá? Mas esses paetês aqui a gente acha na Shopee também. Então, eu vou confeccionar aqui, ó, os 50 centímetros e mais 1,20 m pra passar aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês a minha peça pronta. Finalizei o top. Olha que lindo que ficou. Pena que no vídeo não tá mostrando a cor real desse verde. Ele tá lindo, lindo. Depois eu vou tentar fotografar ele ali pro ateliê e com a cor real. As pontinhas. Aqui, meninas, eu fiz nessa parte de baixo aqui, ó, o mesmo cordão da parte de cima. Achei que fica um cordão, ele não fica muito fininho, né? Fica bem legal. E é isso. A calcinha eu não fiz a aula, mas eu vou explicar aqui pra vocês, ó. Ela é uma calcinha normal, tradicional, ainda tá faltando o elástico aqui. A única diferença é que eu coloquei no cos, ó, as bolinhas aqui no cos. Aí, como era aqui no cos, e a gente faz toda a calcinha, e depois quando vai fazer o cos, já tá com a linha ali da calcinha, você não vai ficar carregando essas bolinhas por toda a calcinha, né? Então, eu puxei com a agulha menor. Chegou aqui na hora de colocar a bolinha, eu puxei com a agulha menor. Mas é isso. Uma calcinha simples. Obrigada, meninas. Deus abençoe e até a próxima aula.